Speak, prosode rate igual 90%. Você pode imaginar um rei tão louco que incendiou seu próprio palácio com todos. Carlos VI da França, King Insane, nos deixou uma história arrepiante. Descubra a verdade após este terrível evento. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Você imagina um rei jovem e promissor, herdeiro de uma poderosa dinastia, e então, de repente, loucura. Foi o que aconteceu com Carlos VI da França. Seu reinado, que começou com a esperança, foi rapidamente eclipsado por episódios de demência que o marcaram para sempre e que, hoje, ainda nos intrigam. O que realmente aconteceu com Carlos VI? Foi uma doença, uma conspiração? Essa é a questão de que os historiadores perseguiram há séculos e que tentaremos desvendar juntos. Sua primeira crise atingiu os 23 anos. De repente, durante uma caçada, o jovem rei caiu em um estado de profunda loucura. Ele parou de reconhecer seus parentes, falou inconsistências. Uma mudança radical e assustadora. Esses episódios foram repetidos ao longo de seu reinado, deixando o reino em caos e incerteza política. A instabilidade de sua mente teve consequências devastadoras para a França. Alguns apontam para uma doença mental, talvez esquizofrenia. Outros falam sobre envenenamento ou mesmo uma conspiração para enfraquecer a monarquia. A verdade é que, apesar dos séculos, ainda é um mistério. A falta de registros médicos precisos do tempo dificulta a tarefa, transformando o caso de Carlos VI em um enigma fascinante. Os sintomas descritos são vagos e permitem várias interpretações. Ele nasceu em Paris em 1368, uma criança pequena que, de seu berço, estava destinada a um futuro incerto. Carlos VI, herdeiro do trono francês, cresceu na opulência da corte, cercada por cortesãos e a expectativa de um reinado glorioso. Mas a vida de um príncipe não é um conto de fadas, certo? Imagine pressão, educação rigorosa, vigilância constante. Seu pai, Carlos V, era um rei astuto e poderoso que construiu um império sólido. Carlos VI, no entanto, era muito jovem quando seu pai morreu. Apenas 12 anos, o peso da coroa caiu sobre seus ombros inexperientes. De repente, ele era o rei, o chefe do destino da França, um país vasto e complexo. A ascensão ao trono em uma idade tão cedo não foi uma caminhada. Imagine a corte, cheia de nobres ambiciosos, lutando pelo poder, intrigas palacianas que certamente foram tecidas atrás deles. Ele teve que aprender rapidamente a navegar naquele perigoso mar político, a ganhar respeito pelos poderosos, para tomar decisões cruciais pela nação. Um rei, com o mundo em suas mãos. Mas a infância dourada de Carlos VI foi truncada pelos 100 anos. Você já sabe que a França e a Inglaterra estavam envolvidas em uma luta brutal pelo controle de territórios e poder. Aos 11 anos, Carlos foi declarado rei após a morte de seu pai, Carlos V, e o peso da coroa caiu sobre seus ombros inexperientes, apenas no meio do conflito. Os primeiros anos de seu reinado foram marcados pela instabilidade. A guerra continuou, com batalhas cruciais como de Rosebeck, onde os franceses sofreram uma derrota esmagadora. Imagine a pressão sobre um rei tão jovem, enfrentando a derrota militar e a crescente desconfiança da nobreza. A situação era ainda mais complicada com disputas internas entre os nobres franceses. A rivalidade entre diferentes características e a ambição pelo poder de minar a estabilidade do reino. Você pode imaginar intrigas e traição no tribunal, enquanto Carlos VI, apenas um adolescente, tentou controlar uma situação que escapou de suas mãos. A guerra com a Inglaterra continuou, consumindo recursos e enfraquecendo ainda mais para a França. As campanhas militares eram caras e exaustivas, e o povo francês sofreu as consequências da luta prolongada. Para você, a imagem de um reino rasgado pela guerra e a falta de liderança firme devem ser claras. A guerra, o estresse e a morte de seu pai, Carlos V, deixaram uma marca profunda no jovem rei. Aos 20 anos, Carlos VI já mostrou sinais de instabilidade. Um dia, no meio de uma caçada, ele sofreu um episódio que mudou sua vida para sempre. Um colapso nervoso que o deixou completamente desorientado e com medo. Esse evento, embora não imediatamente óbvio, marcou o início de um declínio mental que acabaria definindo seu reinado. Mas o evento que realmente alarmou o tribunal foi a dança dos locais. Imagine a cena, uma dança de verdade, com nobres e damas da quadra usando suas melhores galas, mas de repente, o rei, vestido com roupas malucas e uma máscara grotesca, começa a pular e gritar sem significado, agindo completamente erraticamente. Confusão e medo apreenderam a todos presentes. Prosode Speak.
Speak proso à direita igual 90%. O comportamento do rei não se limitou a uma noite. Por dias, Carlos VI continuou agindo estranhamente, vestido com trajes extravagantes e se comportando imprevisivelmente. Seus episódios de loucura tornaram-se cada vez mais frequentes e graves, deixando o tribunal em constante estado de pânico. A saúde mental do rei, a estabilidade do reino e o futuro da França pendiam de um fio. Lembre-se de que a instabilidade mental de Carlos VI já era evidente. No meio desse clima de tensão, surgiu uma rivalidade feroz entre dois nobres poderosos, Luís de Orleans, o irmão do rei, e Juan sem medo, Duque da Borgonha. Ambas as famílias contestaram o poder e a influência no tribunal. Você verá como essa luta pelo controle do reino se intensificou tragicamente. Na noite de 23 de novembro de 1407, Luís de Orleans foi emboscado e morto nas ruas de Paris. Os assassinos, a serviço do Duque da Borgonha, o atacaram com eficiência brutal, deixando-o morto no escuro. As notícias do assassinato foram estendidas como pólvora, sacudindo as fundações do reino. Você entenderá o impacto desse fato na já frágil saúde mental do rei. O assassinato foi um golpe devastador para a estabilidade da França. A morte de Luís de Orleans não apenas eliminou um membro importante da realeza, mas também exacerbou as tensões entre as facções nobres. Uma guerra civil foi desencadeada entre os apoiadores de Orleans e os da Borgonha, que mergulharam o reino em um caos ainda maior. Para você, ficará claro que esse fato precipitou uma espiral de violência e loucura. Assim, após o assassinato de Luís de Orleans, a loucura de Carlos VI se intensificou. Imagine o rei, uma vez imponente, agora vítima de delírios terríveis. Um dia, ele pensou que era um copo. Temendo que qualquer golpe tenha quebrado. Ele se recusou a tomar banho, vestir-se, para realizar as tarefas mais elementares de um monarca. Seu corte, em constante estado de pânico, observou impotente sua deterioração. Em outra ocasião, ele sofreu um ataque de frenesi durante uma caçada. Ele se jogou na batalha contra seus próprios senhores, acreditando enfrentar inimigos invisíveis. A cena deve ter sido aterrorizante. O rei, louco, macia sua espada contra aqueles que juravam proteger, enquanto seus cortesãos fugiam de terror. Esses episódios foram repetidos com uma frequência aterrorizante. Às vezes, caiu em um profundo silêncio, um mutismo sepulcral que durou dias, até semanas. Outras vezes, ele se tornou agressivo, incapaz de discernir a realidade de seus delírios. Sua mente, um agudo estratégico uma vez, foi fragmentado, um quebra-cabeça impossível de recomprar. A corte francesa, dividida e enfraquecida pelas lutas internas, observou impotência como seu rei afundou na loucura. A doença mental de Carlos VI não era apenas um problema pessoal, tornou-se uma ameaça para todo o reino. Um vazio de poder que alimentava a ambição e a intriga. Seu reinado, uma vez um símbolo de grandeza, foi transformado em uma tragédia de proporções épicas. Então, imagine, Carlos VI, um rei incapaz de governar, atolado em seus delírios. Seus conselheiros, nobres ambiciosos, disputam poder como abutres em torno de um cadáver. Os diferentes grupos, cada um com seus próprios interesses, lutaram para controlar o rei, para sussurrar conselhos em seus momentos de lucidez, ou mesmo manipulá-lo em seus episódios de loucura. O tribunal tornou-se um campo de batalha político, onde a lealdade era escassa de mercadorias e traição, a moeda atual. Enquanto isso, o país, sangrando. As guerras entre nobres para o controle de territórios e recursos se multiplicaram. A economia cambaleou. Enquanto os impostos subiram para financiar guerras internas e o desperdício do tribunal. A justiça era um luxo que apenas os poderosos podiam pagar. Você, como espectador desta era turbulenta, poderia sentir a tensão no ar, o medo da incerteza, o peso de um reino à beira do colapso. Inimigos externos aproveitaram a fraqueza do reino. A Inglaterra, sempre ansiosa para expandir seus territórios, viu a oportunidade de conquistar mais terras francesas. No meio desse caos, as diferentes facções nobres competiram não apenas pelo poder, mas também pela lealdade das cidades e das províncias, que agravaram a situação e transformaram a crise em uma guerra civil em uma câmera lenta. A coroa, nas mãos de um rei louco, não era mais o símbolo da unidade que costumava ser, mas um prêmio para brincar em uma briga sem quartel. Portanto, havia duas famílias poderosas, os Orleans e a Borgonha, confrontados em uma luta cruel pelo controle do reino. Luís de Orleans, tio do rei, era um homem ambicioso e elegante, cercado por luxo. Seu rival, Juan, sem medo, Duque da Borgonha, era o oposto, um guerreiro pragmático e implacável,
com um olhar penetrante que dizia tudo, prosódigo speak. Speak prosódirate igual 90%. Imagine a tensão, o tribunal dividido em dois lados, cada um apoiando seu duque favorito. As intrigas palacianas, os sussurros nos corredores, as alianças secretas. Tudo se moveu para o ritmo da rivalidade entre esses dois titãs. A situação foi explosiva, um pavio furioso prestes a explodir. A luta pelo poder não se limitou ao tribunal. Ambos os duques controlavam vastos territórios, exércitos poderosos e usavam todas as ferramentas à sua disposição para enfraquecer. Pelo contrário, pense em guerras secretas, conspirações, assassinatos, uma briga sem quartel pela supremacia. E você? Quem você teria apoiado, para o elegante e ambicioso Orleans ou a Borgonha pragmática e cruel? A resposta, como a própria história, é complexa e cheia de nuances. Mas o que é inquestionável é que sua luta, sua ambição excessiva, mergulhou a França em um caos ainda maior do que ele já vivia sob o reinado do Rei Louco. Assim, a ambição de Luís de Orleans dividiu o reino. Seus apoiadores, os Armagnacs, enfrentaram a Borgonha, leal a Rouen sem medo, o Duque da Borgonha. Imagine caos, duas facções poderosas, cada uma com seus próprios exércitos, lutando pelo poder enquanto o jovem rei Carlos VI, já mentalmente fraco, observava impotente. A guerra civil se estendeu por todo o reino. Cidades de situações, campos arrasados, a nobreza dividida. Você pode imaginar o terror que a população deve sentir, presa entre dois lados que só se importavam com sua própria ambição. O rei, perdido em sua loucura, não conseguiu controlar a situação, que piorou tudo. Os Armagnacs, inicialmente com mais apoio, começaram a perder terreno. Rouen sem medo, astuto e implacável, ganhou terreno com suas alianças e táticas militares. A luta se tornou uma loja de açougueiro que Blanc e France, e o reinado de Carlos VI se tornou um mero símbolo de um reino rasgado pela violência. Mas espere, o que aconteceu com a igreja enquanto a França sangra? Imagine, duas batatas. Sim, grande cisma do Ocidente. Um cisma que dividiu o cristianismo por quase 40 anos. Um papa em Roma, outro em Avignon. Quem foi o verdadeiro sucessor de Peter? As pessoas, confusas, se perguntaram que massa seguir, que papa obedecer. Uma crise de fé que se juntou ao caos político. Pessoas comuns, naquela época, enfrentariam profunda incerteza. Em quem acreditar, quem obedecer. A autoridade religiosa, o pilar da sociedade medieval, havia fraturado. O cisma não apenas enfraqueceu a igreja, mas aprofundou a desconfiança e a divisão em toda a Europa, incluindo, é claro, a França. Esse conflito religioso acrescentou mais lenha ao fogo das guerras civis. Enquanto os nobres lutavam pelo poder, a igreja lutou consigo mesma. A falta de uma autoridade religiosa unificada agravou a crise política. Pense no impacto, a moralidade enfraquecida. A fé cambaleou e as pessoas se tornaram mais suscetíveis à manipulação e violência. Tudo isso, enquanto o rei, logo conhecido como Neo Loco, abordou seu momento de maior loucura. Mas vamos voltar para a França. O rei Carlos VI, já mergulhou em seus delírios, mal podia governar. Seu reino, enfraquecido por guerras e instabilidade, enfrentou uma nova ameaça, a Inglaterra. Em 1415, o jovem rei Henrique V da Inglaterra, ambicioso e astuto, desembarcou na Normandia. Seu objetivo, reivindicar o trono francês e enviar o reino à sua vontade. Você imagina a tensão, certo? O destino da França venceu um fio. A Batalha de Agincourt foi uma catástrofe para a França. O terreno pantanoso impediu o progresso da cavalaria francesa, sua força principal. Os arqueiros ingleses, protegidos por suas apostas, descarregaram uma chuva de flechas que dízimos as fileiras francesas. A nobreza francesa, acostumada à guerra cavalheiresca, foi desorganizada e vulnerável às táticas inglesas. Era um banho de sangue. Milhares de nobres franceses morreram nessa batalha. A derrota foi humilhante, uma ferida profunda no orgulho nacional. A imagem do rei Carlos VI, incapaz de controlar seu reino, foi ainda mais manchada pela incapacidade de seus generais. Agincourt marcou um ponto de virada na Guerra dos 100 Anos, inclinando o equilíbrio em favor da Inglaterra. Para a França, foi o começo de um período longo e sombrio. A derrota em Agincourt foi um golpe devastador, mas o pior ainda estava por vir. Para você, o colapso do reino francês não foi apenas uma questão de batalhas perdidas, era a própria imagem do caos. E no meio desse caos, a figura do rei, já frágil por sua doença mental, tornou-se um símbolo do desastre. Sua captura não foi um fato isolado, mas o ponto culminante de um longo declínio.
Imagine a cena. O rei, um homem perdido na confusão de sua própria mente, cercada por inimigos. Seus poucos aliados, incapazes de protegê-lo, observarem impotentes. A captura de Carlos VI não foi uma batalha épica, mas um ato quase silencioso. Um símbolo da fragilidade do poder real antes da guerra e da loucura. Prosode Speak. Speak, prosode rate igual 90%. Pense no impacto psicológico que teve para o povo francês. Seu rei, o símbolo de sua nação, capturou. Não apenas uma derrota militar, mas a perda de esperança. Um vácuo de liderança em um momento de profunda crise. A captura do rei foi o golpe final, a prova irrefutável do declínio da França. Depois de Agincourt, a situação estava desesperada. França, ferida da morte, procurou desesperadamente uma saída. Para você, a humilhação era palpável, a imagem de um rei prisioneiro, um símbolo do declínio do reino. E no meio desse caos, surgiu uma solução que muitos consideravam uma traição: o Tratado de Troyes. O tratado, assinado em 1420, foi uma concessão humilhante. Você imagina os nobres franceses, forçados a aceitar a união da França e a Inglaterra sob o jugo de Henrique V da Inglaterra. Foi estabelecido que o herdeiro de Henrique V, e não o do rei Carlos VI, seria o sucessor do trono francês. A França, em sua fragilidade, deu seu inimigo. Para você, deve ter sido uma cena comovente. Carlos VI, já enfraquecido por sua doença mental, assinando sua própria condenação e a de seu reino. O tratado não apenas deu territórios, mas também entregou o futuro da França a uma potência estrangeira, selando o destino de uma nação que afundou no escuro. Imagine a vida na corte francesa de Carlos VI. Você, um pouco nobre, está no meio de um turbilhão de opulência e declínio. Banquetes intermináveis com iguarias requintadas, vinhos dos melhores vinhedos, música e dança que se estendem até o amanhecer. Mas depois dessa máscara de luxo, a miséria se esconde nas sombras. A praga de perseguição, a fome atinge as pessoas mais pobres e de corrupção os fundamentos do reino. O tribunal era um microcosmo da sociedade francesa, uma mistura de poder, intriga e desespero. Enquanto os nobres competiam pelo favor real, os plebeus sofreram silenciosamente. As doenças se espalharam rapidamente, e a morte foi uma visita frequente em bairros marginais, a apenas um passo da luxuosa vida de palaciega. Você pode testemunhar a opulência de uma dança real e, no dia seguinte, encontrar a dura realidade da miséria nas ruas. O contraste foi brutal. Um rei aparentemente alheio à realidade, cercado por luxos inimagináveis, enquanto seu povo sofria. A riqueza excessiva do tribunal, sustentada com base na pobreza e na desigualdade, foi um reflexo do caos que reinou na França. Você testemunha essa dualidade. Pergunte a si mesmo como você pode coexistir tanta opulência com tanta miséria, tão perto um do outro. O declínio foi palpável, uma premonição do que estava por vir. Mas a opulência escondeu uma verdade amarga. Veja a Rainha Elizabeth da Baviera, esposa de Carlos VI. Uma mulher bonita, sim, mas com uma fragilidade mental que se refletia na instabilidade do tribunal. Seus delírios e mudanças de humor foram tão imprevisíveis quanto o próprio rei, criando uma atmosfera de tensão constante. Você, como uma testemunha silenciosa, percebe o medo latente entre os servos e a nobreza diante de suas explosões. Os filhos do rei, ainda crianças, cresceram no meio desse caos. O herdeiro, Dauphin Carlos, assistiu tudo com um olhar que já refletia o peso de uma coroa instável. Seus irmãos mais novos estavam envolvidos em intrigas palacianas, os jogos de seus filhos se tornando um reflexo das lutas do poder que os cercam. A própria família real era um microcosmo da instabilidade do reino. As disputas entre os diferentes membros da família real, amplificadas pelas ambições dos nobres, contribuíram para a fragmentação do poder e a crescente instabilidade política. Os casamentos concertados, longe de se juntarem, pareciam ainda mais rivalidades, transformando a quadra em um campo de batalha, onde cada um lutou por seu próprio interesse, com crianças de verdade como peões neste jogo mortal. Você, preso na rede intrigada, é uma testemunha silenciosa desse drama. Mas a fragilidade de Isabel não era um assunto particular. Sua instabilidade mental foi projetada no tribunal, criando um ambiente de incerteza constante. Você pode imaginar o medo latente, a tensão palpável em cada reunião. Todas as decisões tomadas sob a influência de uma rainha cujos caprichos poderiam mudar de um momento para outro. Suas explosões de raiva, seus períodos de profunda melancolia, afetaram a governança do reino. Ele influenciou diretamente as decisões de Carlos VI, um rei já vulnerável a crises de loucura. Imagine a cena,
conselheiros tentando navegar pelas contradições de uma rainha instável e de um monarca incapacitado mentalmente. Seus favoritos, escolhidos em capricho, levantaram-se e dispararam à mesma velocidade que mudaram o humor de Isabel. A política francesa se tornou um jogo de acaso, onde a estabilidade do reino dependia do humor de uma mulher. Prosodic Speak. Speak prosod rate igual 90%. Suas intrigas palacianas, suas preferências por certos nobres, criaram divisões e conspirações. Pense nos danos causados por sua instabilidade, alianças quebradas, guerras desnecessárias, a economia cambaleando sob o peso de suas decisões impulsivas. A rainha, sem querer, semeia discórdia no coração do reino, enfraquecendo a França em um momento crucial na história da Europa. Sua influência, embora involuntária, acabou sendo devastadoramente negativa. Aquela atmosfera de medo, você sabe, não se limitou ao murmúrio no tribunal. Traduziu-se ações, em silêncios carregados de significado, na aparência que poderia matá-lo. A instabilidade de Isabel, sua influência em Carlos, tornou-se um terreno reprodutor perfeito para a intriga política. Você pode imaginar o poder que se moveu nos bastidores, manipulando o rei, usando sua fragilidade como arma? Os assassinatos, embora nem sempre diretos, eram uma ferramenta usual. Um inimigo político não precisava ser esfaqueado na praça pública, uma doença convenientemente administrada, uma queda de cavalo, as possibilidades eram infinitas. A morte tornou-se uma sombra constante, uma ameaça silenciosa que flutuava no ar fino da corte francesa. Você pode pensar que a vida no tribunal era uma dança elegante e refinada, mas por trás da máscara da nobreza houve uma luta pelo poder brutal e cruel. Cada sorriso pode esconder uma adaga, cada palavra gentil uma traição. A morte, como uma senhora da Dark Company, era uma convidada frequente nas salas de aula de Versalhes, embora na época o palácio não fosse chamado dessa maneira. Imagine a vida cotidiana na França do século XV. Você, um fazendeiro, você se levanta com o sol. O frio coroa até os ossos. O trabalho no campo é difícil, a terra árida, mas a colheita determina sua sobrevivência. Sua família espera por você, com a mesma incerteza que você pega. A distância do castelo, um símbolo de poder e opulência, contrasta brutalmente com a realidade de sua existência. A fome é uma ameaça constante, e a doença é um parceiro inseparável. Na cidade, a situação é um pouco diferente, mas não muito melhor. Os artesãos trabalham incansavelmente em suas oficinas. O cheiro de madeira e metal permeia o ar. O comércio flui pelas ruas estreitas e lamacentas, uma vinda e vindo de pessoas, de mercadorias. Mas a riqueza está concentrada em poucas mãos, e a pobreza se estende como uma sombra implacável entre as casas. A praga, sempre perseguindo, pode levar sua família da noite para o dia. Enquanto isso, no castelo, a vida é um luxo inacessível para você. A nobreza vive em um mundo de opulência e poder, cercado por servos e luxos. Mas mesmo lá, incerteza e medos viram-se entre paredes de pedra. As intrigas palacianas, conspirações e lutas pelo poder são constantes. A vida é um jogo perigoso, onde a lealdade é um bem escasso e a traição de uma arma comum. Mas vamos voltar ao século XV. Imagine que você testemunha a vida de alguém com problemas mentais naquele momento. Não houve diagnósticos que conhecemos hoje. Loucura, melancolia, mania, foram atribuídas a causas sobrenaturais. A influência dos demônios ou um desequilíbrio do humor do corpo. Acreditava-se que a doença mental era uma punição divina ou um sinal de posse demoníaca. O tratamento, portanto, concentrou-se em exorcismos, sangrentos, purgações e outras práticas que hoje são cruéis e ineficazes. A sociedade medieval não entendeu a doença mental como algo que exigia uma compreensão ou ajuda médica, mas como uma ameaça que deveria ser controlada ou eliminada. Acreditava-se que esses indivíduos eram perigosos, imprevisíveis. Às vezes, as pessoas com doenças mentais estavam trancadas em gaiolas ou confinadas em lugares isolados, tratados como bestas. Outras vezes, eles vagavam sem rumo, marginalizados e temidos pela comunidade. Sua vida foi uma luta constante contra mal-entendidos, crueldade e solidão, um reflexo das limitações do conhecimento e da compaixão da época. Pense no sofrimento que eles tiveram que experimentar. Mas o que realmente aconteceu com Carlos VI? Essa é a grande questão que intrigou os historiadores há séculos. Alguns apontam para uma psicose, uma doença mental que o fez perder o contato com a realidade. Imagine seus delírios, suas explosões de fúria, sua incapacidade de governar com sentido. Ele era um rei poderoso, mas sua mente parecia fazer uma piada cruel, mergulhando a França em um período de instabilidade. No entanto,
Outros historiadores propõem uma explicação diferente. Talvez não fosse uma loucura, mas uma doença física, uma doença que afetou seu cérebro e explicou seus comportamentos estranhos. Pense em doenças que podem passar despercebidas naquele momento. Infecções, traumas cranianos, qualquer golpe na cabeça poderia ter causado mudanças drásticas em sua personalidade e saúde mental. Prosode, Speak. Speak e prosode rate igual 90%. A verdade é que provavelmente nunca saberemos com certeza o que aconteceu com Carlos VI. A falta de registros médicos precisos da época e a dificuldade em diagnosticar doenças mentais no passado tornam um mistério que permaneceu ao longo do tempo. O que sabemos é que a doença dele teve um impacto devastador na França, um país que precisava de um líder forte e mergulhado no caos durante seu longo reinado marcado pela doença. Imagine o tempo. Não havia antipsicóticos ou tratamentos como os que conhecemos hoje. Para Carlos VI, a medicina foi baseada em sangrentos, expurgos e outras práticas que nos parecem hoje menos estranhos. Acreditava-se que a doença era um desequilíbrio de humor, e a solução era restaurar o equilíbrio do corpo, geralmente bastante agressivo. O sangramento, por exemplo, era muito comum. Acreditava-se que as toxinas que causaram a doença foram eliminadas ao extrair sangue. Com facas e outros instrumentos foram usados para abrir incisões nas veias e deixar o sangue fluir. Era um procedimento doloroso e muitas vezes enfraquecido, mas era considerado essencial para a saúde. Além do sangramento, os expurgos foram outro tratamento habitual. Uma variedade de misturas foi administrada aos pacientes, geralmente desagradáveis e náuseabos, para induzir vômitos e diarreia, na esperança de expulsar substâncias consideradas prejudiciais. Pense em ervas amargas, extratos de plantas tóxicas, tudo com o objetivo de equilibrar esses humores. Obviamente, também foram utilizados remédios mais naturais, como certas plantas e sentenças medicinais. Mas a crença no desequilíbrio do humor e a necessidade de purgar o corpo era dominante. Esses tratamentos, longe de ajudar Carlos VI, provavelmente pioraram sua situação, enfraquecendo-o ainda mais. Imagine a incerteza que deve reinar na França. Você, um camponês, trabalha na terra dia após dia, vendo como a colheita é reduzida por guerras e instabilidade política. O rei, que deveria protegê-lo, é diferente. Os rumores chegam aos seus ouvidos. Histórias de loucura, de incêndios inexplicáveis, de nobres enfrentados pelo poder na ausência de um governante lúcido. O medo é instalado em seu coração, um medo do desconhecido, para um futuro incerto, onde a sobrevivência se torna uma luta constante. Os impostos aumentam, a insegurança cresce. Os nobres, explorados da situação, se enfrentam por territórios e poder, ignorando completamente as necessidades do povo. Você vê como seus vizinhos passam fome, como a doença se espalha sem controle. A igreja, que você vai ao consolo, parece impotente ao caos, enquanto a nobreza está enriquecendo sua costa. Angústia se torna uma constante, esperança, um luxo que você não pode mais pagar. A oração se torna sua única arma contra o desespero. Oro pela saúde do rei, embora você saiba que é uma oração quase inútil. Jogue pela paz, para a colheita, para a proteção divina contra a fome e a guerra. Enquanto isso, a vida continua, precária e incerta, em um reino mergulhou na crise, onde a loucura de um rei desencadeou o caos que ameaça consumir tudo em seu caminho. A angústia é seu parceiro, uma sombra que se alcança todos os dias que passa. Pense no Palácio do Louvre, mas nos tempos medievais. Imagine paredes de pedra cinza, grossas e muito altas, protegendo um labirinto de quartos. Torres pontudas que são perdidas no céu, janelas estreitas que deixavam apenas um raio de luz e um pátio central onde a vida palaciana era desenvolvida diariamente. Era um lugar imponente, um símbolo de poder real, mas também um espaço onde a vida cotidiana era misturada com pompa e cerimônia. Dentro dessas paredes, a vida era uma mistura de luxo e austeridade. Os reis e a nobreza viviam cercados por tapeçarias, móveis de madeira escura e pesada e castiçais prateados. Mas lembre-se de que a higiene era muito diferente da atual, e as condições de vida, para muitos, bastante precários. Servos, guardas e artesãos trabalharam incansavelmente para manter a máquina palaciana. Salas de estado, capelas, quartos reais. Cada espaço tinha sua função. As grandes salas eram palco de banquetes, cerimônias e reuniões políticas. A capela era um lugar de oração e rituais religiosos, enquanto as salas reais eram um reflexo de poder e luxo, embora também, provavelmente frio e pouco acolhedor em comparação com as casas de hoje.
Lembra daquele palácio imponente, certo? Bem, imagine que, de repente, um brilho se eleva de uma de suas torres. O fogo, inicialmente pequeno, se espalha com uma velocidade aterrorizante. As chamas, como línguas de cobra, aparafusam a madeira, devorando tudo em seu caminho. Um acidente. Alguns dizem que uma vela esquecida simples perto de tapeçarias. Mas, você acredita? Prosode Speak. Speak Prosode Rate igual 90%. A verdade é que Carlos VI, nosso rei, era peculiar. Sua mente, muitas vezes, estava perdida em solar loucura. Alguns sussurram que o fogo era intencionalmente um ato de loucura real, um incêndio que não apenas consumia o palácio, mas também a pouca sanidade que havia deixado. Um ato premeditado ou um simples descuido no meio do caos de sua mente. As crônicas reais são ambíguas. Eles falam de um fogo repentino, mas também da estranha atitude do rei, fora do pânico geral. Enquanto o palácio queimava, ele assistia, impassível, de uma janela. Indiferença, loucura ou um plano sinistro que apenas ele entendeu. As chamas devoraram tudo e, com elas, qualquer possibilidade de encontrar uma resposta definitiva. As chamas devoraram o palácio. Acidente. Sabotar. A história oferece várias teorias, algumas tão loucas quanto a própria personalidade do rei. Alguns apontam para o descuido, uma vela esquecida, uma faísca na lareira, mas a magnitude do fogo, sua rápida propagação, faz muitas dúvidas. Foi realmente tão simples, ou algo mais sinistro se esconde? Outra teoria, mais conspiração, fala de uma trama. Imagine, os inimigos do rei, talvez nobres infelizes com seu reinado irregular, poderiam ter causado fogo a desestabilizar o poder real. Um ato de sabotagem cuidadosamente planejada, aproveitando a fraqueza do monarca e a instabilidade do reino. Você pode imaginar a intriga no tribunal, alianças secretas, traições ocultas. E a teoria mais chocante, a mais difícil de acreditar. Carlos VI, em sua loucura, ordenou a destruição de seu próprio palácio. Alguns historiadores levantam essa possibilidade, argumentando que um ato de autodestruição se encaixa na fragilidade mental do rei. Uma imagem chocante, certo? Um monarca que destrói seu próprio mundo em um fogo de loucura. Mas quem pereceu naquele inferno? Imagine a cena, você mesmo testemunhando a tragédia. Entre as vítimas, nobres e servidores, homens e mulheres, crianças, uma perda irreparável para o tribunal francês. Fala-se da Condessa de Ventador, uma figura importante no tribunal, sua vida truncada pelas chamas. Pense em seu rosto, em seus últimos momentos, o pânico refletiu em seus olhos enquanto o fogo a cercava. E os servos, aqueles que trabalhavam dia a dia no palácio, suas famílias, suas simples vivem um instante. Não conhecemos seus nomes, mas suas histórias nos contam sobre uma tragédia coletiva. Visualize seus rostos, suas mãos bronzeadas pelo trabalho, suas vidas interrompidas em um piscar de olhos pelo fogo implacável. Talvez houvesse crianças brincando nos corredores, sem entender a magnitude do perigo. Pense em suas risadas, em seus jogos, agora interrompido para sempre. Imagine aqueles pequenos, presos numa maelstrom de fuego. Suas vidas inocentes tiradas por uma tragédia que eles não conseguiam entender. Quantos filhos morreram naquela noite? A história não o registra com precisão, mas sua ausência grita silenciosamente. Pense no impacto desse fogo, na instabilidade que gerou na França. Sua loucura, sua incapacidade de governar, deixaram um vácuo de poder que alimentava guerras civis e a fragmentação do reino. Você, como espectador da história, está testemunhando como um reinado marcado pela tragédia deixou uma marca profunda no país. A ineficiência de Carlos VI no governo enfraqueceu significativamente a França, abrindo a porta para conflitos internos e externos que o sangraram por décadas. Imagine tensão constante, medo de violência, incerteza econômica, tudo que era legado de seu reinado. O legado de Carlos VI não se limita apenas a guerras e instabilidade política. Seu reinado também representou um período de sofrimento para o povo francês, que sofreu fome, doenças e a constante ameaça de violência. Você pode entender como essa época afetou profundamente o tecido social do país. Imagine a cena, o palácio, reduzido a cinzas, um inferno de fumaça e chamas. O tribunal, antes do símbolo de poder e refinamento, está espalhado, desolado. Nobres, senhoras da empresa, servos, todos fugindo do caos. Suas vidas e seus pertences reduzidos a cinzas. O rei, perdido em sua loucura, provavelmente nem estava ciente da magnitude da tragédia que ele havia desencadeado.
A perda de vidas foi imensa, mas a destruição do palácio significava muito mais do que isso. Documentos oficiais, obras de arte, tesouros inestimáveis, tudo foi perdido nas chamas. A informação vital para o governo do reino desapareceu para sempre, deixando um vácuo administrativo e político que seria adicionado ao existente pela loucura do rei. Prosódio Speak. Speak, prosódio rate igual 90%. Pense no impacto psicológico. O tribunal, uma vez um símbolo de riqueza e poder, estava atolado em luto e medo. A insegurança reinou. A confiança na monarquia, já enfraquecida pela doença mental do rei, entrou em colapso completamente. Os nobres, anteriormente rivais em Palace Intrigue, agora compartilhavam uma experiência traumática comum, a perda de sua casa e, com ela, uma parte de sua identidade. O incêndio marcou um ponto de virada na já deteriorada saúde mental de Carlos VI. A tragédia, a perda, o caos, tudo contribuiu para um declínio ainda mais pronunciado. Sua mente, já frágil, quebrou ainda mais. Os médicos do tribunal, incapazes de entender a verdadeira natureza de sua doença, o trataram com remédios ineficazes, piorando sua situação. Os anos que se seguiram foram um declínio lento e doloroso. Sua capacidade de governar desapareceu completamente. A regência, inicialmente assumida por seus parentes, tornou-se um campo de batalha de ambições e conspirações. Você pode imaginar o ambiente de incerteza e medo que envolveu a França durante esse período. Finalmente, depois de décadas de doença e reinado interrompido, Carlos VI morreu em 1422. Sua morte, embora esperada, marcou o fim de uma era turbulenta. A França que ele herdou, relativamente unificada, foi rasgada por guerras civis e a ambição dos nobres. Seu legado, em grande parte, é o de um rei que não podia controlar sua própria vida, nem a de seu reino. Após a morte de Carlos VI, seu filho, Carlos VII, herdou um reino de ruínas. Imagine, castelos destruídos, cidades em cinzas, a nobreza dividida e o país atolado no caos. Para você, a reconstrução da França seria uma tarefa monumental, uma luta contra a sombra da loucura de seu pai. Os 100 anos ainda estavam em ebulição total. Os ingleses, aproveitando a fraqueza francesa, controlavam grande parte do território. Seu desafio foi, além de reconstruir cidades, expulsar os invasores. Uma tarefa titânica, certo? Mas Carlos VII não estava sozinho. Ele teve o apoio de figuras-chave como Joana de Arco, um camponês que inspirou tropas francesas com sua fé e coragem. Juntos, pouco a pouco, eles conseguiram reverter a situação. Pense na esperança que significou para um povo devastado. A reconstrução não foi apenas militar. Anos necessários para levantar as cidades novamente, reconstruir a economia e restaurar a ordem. Imagine o esforço coletivo, a resiliência de um povo que, apesar de tudo, surgiu das cinzas. O legado de Carlos VII era precisamente a reconstrução de um reino. Imagine Carlos VII, jovem e com a pesada coroa francesa em sua cabeça, visitando um reino devastado. Castelos derrubados, aldeias queimadas, a herança de seu pai, Carlos VI, era um panorama sombrio. Mas, ao contrário de seus pais, Carlos VII teve uma forte determinação: reconstruir a França. Seu caminho não seria fácil. Guerras civis, fome e praga negra continuaram a chicotear o país. Ele teve que unir uma nobreza dividida, reconstruir a economia e, acima de tudo, recuperar a confiança de seu povo. A tarefa era monumental. Ele teve que enfrentar o inglês, que ainda controlava uma grande parte do território francês. A guerra ainda estava presente, e cada batalha foi uma luta pela sobrevivência do reino. Mas Carlos VII era um estrategista astuto, e pouco a pouco ele estava recuperando terras. Suas vitórias, embora caras, semearam a semente da esperança em um país que parecia perdido para sempre. A reconstrução não se limitou a batalhas. Carlos VII se concentrou no fortalecimento da economia, promovendo o comércio e a agricultura. Ele convocou as assembleias, buscando o apoio da nobreza e do clero. A tarefa era árdua, mas a visão de um futuro melhor para a França o promoveu. Ele teve que convencer os nobres a deixar lutas internas para lutar por um objetivo comum, a unificação de sua nação. Apesar dos avanços, a recuperação da França foi um processo lento e doloroso. A praga, a fome e as disputas internas permaneceram ameaças constantes. Mas a perseverança de Carlos VII, sua astúcia política e sua capacidade de inspirar esperança, foram a chave para a reconstrução de um país que parecia condenado ao esquecimento. Ele conseguiu, construindo passo a passo para uma França unida e poderosa.
A loucura de Carlos VI não era apenas uma tragédia familiar, ele teve consequências devastadoras para a França na Guerra dos 100 Anos. Sua incapacidade de governar efetivamente deixou o reino vulnerável aos ingleses, que se aproveitaram da situação para expandir suas conquistas. Pense nos anos de instabilidade, disputas internas sobre o poder, a falta de uma estratégia militar unificada, tudo que jogou contra a coroa francesa. Prosode Speak. Prosode rate igual 90%. A fraqueza do Rei Louco permitiu que a Inglaterra consolidasse suas posições no território francês. Imagine o avanço implacável dos ingleses, levando cidades estratégicas, impondo sua autoridade, semeando terror e caos. A nobreza francesa, dividida e enfraquecida pela crise interna, mal podia se opor à resistência efetiva. A coroa francesa, nas mãos de um rei incapaz, cambaleou à beira do colapso. No entanto, a loucura de Carlos VI, paradoxalmente, acabou favorecendo seu filho, Carlos VII. A incapacidade de seu pai o governou permitiu que ele, apesar da situação catastrófica, gradualmente ganhando o apoio dos nobres e do povo. A instabilidade reinante gerou um vazio de poder que Carlos VII, com paciência e estratégia, sabia como ocupar. Essa situação, produto da fraqueza de seu pai, tornou-se uma oportunidade inesperada para ele. Imagine o caos, a incerteza que reinou na França por décadas. A incapacidade de Carlos VI de tomar decisões cruciais, sua mente fragmentada pela doença, paralisou o governo. As lutas internas entre os diferentes grupos de poder, aproveitando a fraqueza do rei, intensificaram a guerra com a Inglaterra, levando a França à beira do colapso. Você poderia ter testemunhado a instabilidade política e social que apreendeu o país, com consequências devastadoras para a população. O legado de Carlos VI não se limita à derrota militar. Seu reinado marcado pela loucura deixou um vazio de poder que enfraqueceu profundamente as instituições francesas. A falta de liderança firme contribuiu para a ineficiência do governo, corrupção e desconfiança generalizada. Pense no impacto a longo prazo na economia do reino, afetado por guerras e instabilidade política. Para você, isso seria uma era de profunda incerteza e sofrimento. A loucura de Carlos VI serve como um estudo de caso histórico sobre a fragilidade do poder e a importância da liderança estável. Seu reinado nos mostra como a doença mental de um governante pode ter consequências catastróficas para um país inteiro. Para você, este é um exemplo assustador de como a saúde mental de uma pessoa pode afetar o destino de milhões. A história de Carlos VI é um aviso sobre a vulnerabilidade das sociedades contra a incapacidade de seus líderes. Mas era realmente um rei louco? Você pode se perguntar se a história foi justa com Carlos VI. Sua doença, provavelmente uma forma de esquizofrenia, foi atribuída a ele como a única causa de seus problemas. No entanto, a corte francesa, cheia de intrigas e ambições, desempenhou um papel crucial em seu declínio. As lutas do poder entre os nobres, a manipulação constante e a falta de apoio real contribuíram para sua instabilidade. Imagine a pressão, ser rei em tão tenra idade, lidar com uma guerra devastadora como a Guerra de 100 Anos, enfrentar a constante ameaça de traição. Como você teria reagido a esse fardo? Seus episódios de loucura, longe de serem uma fraqueza simples, podem ser interpretados como resultado de um conjunto de pressões, uma resposta extrema a um ambiente hostil e traiçoeiro. A história, escrita pelos vencedores, geralmente tende a simplificar as coisas. No caso de Carlos VI, a narrativa do Crazy King se tornou um bode expiatório conveniente. Para entender melhor, você deve considerar que sua instabilidade mental foi explorada sem piedade pelas nobres facções que competiam pelo poder. Sua doença, assim, tornou-se uma arma política, um pretexto para as lutas internas que rasgaram a França. Mas como a imagem de Carlos VI chegou ao longo do tempo? A história, muitas vezes, é escrita da perspectiva dos vencedores, e no caso de um rei com problemas mentais, a interpretação pode ser tendenciosa. Imagine a dificuldade de julgar as ações de alguém que sofreu uma doença que hoje mal começamos a entender completamente. Suas decisões irregulares, seus momentos de lucidez e loucura, foram tecidos em uma narrativa que, às vezes, a apresenta como um monstro, um simples louco, esquecendo o contexto histórico e o peso de uma coroa. Pense nas crônicas da época, escritas por inimigos cortês, nobres ou até políticos. Que interesses estavam descrevendo o rei, o que eles procuraram se comunicar ou se esconder. Fontes históricas, embora valiosas,
devem ser analisadas com um olho crítico. Considerando o viés inerente a cada história. Não podemos simplesmente aceitar a descrição de um rei louco sem questionar as motivações daqueles que o descreveram assim. Você deve se lembrar que a história é uma construção, uma interpretação dos fatos, não uma mera transcrição objetiva. Prosode e Speak. Speak Prosode Rate igual 90%. Portanto, a imagem de Carlos VI que temos hoje é o resultado de um processo histórico de seleção e construção. Uma imagem moldada pela interpretação dos eventos, com a influência dos preconceitos da época e a falta de entendimento da doença mental. É crucial que você, como espectador, aprenda a analisar as fontes e questionar a narrativa dominante. Não se satisfaz com uma visão simplista. Aprofundar as nuances da história e construir sua própria compreensão do rei louco. Imagine, por um momento, como um rei tão atormentado penetrou na cultura popular. Sua história, cheia de loucura e tragédia, inspirou artistas ao longo dos séculos. No cinema, embora ele não tenha sido protagonista de grandes sucessos de bilheteria, sua figura apareceu como um caráter secundário, um símbolo da fragilidade do poder e da loucura que pode até corroer até os mais poderosos. Pense nas possibilidades dramáticas oferecidas por sua vida. Na literatura, seu reinado serviu de pano de fundo para romances históricos que exploram intrigas políticas e as consequências de sua instabilidade mental. Os autores imaginaram diálogos, cartas e cenas que tentam dar voz ao seu sofrimento, embora, é claro, sempre com a ajuda da ficção. Você pode imaginar como seria um romance focado em sua perspectiva, sua experiência de loucura? E na arte, de pinturas a esculturas, sua imagem foi representada de várias maneiras, às vezes como um governante majestoso, outros como um homem atormentado por seus demônios internos. Observe como os artistas tentaram capturar a complexidade de sua personalidade através de suas obras, usando diferentes técnicas e estilos. O que você acha que é mais bem-sucedido? Um retrato realista ou uma interpretação mais simbólica? Mas como Carlos VI se compara com outros monarcas considerados loucos, ao contrário de um rei como Henrique VI da Inglaterra, cujo transtorno mental se manifestou em uma profunda melancolia e passividade? A loucura de Carlos VI foi expressa através de explosões violentas e imprevisíveis. Pense na diferença. Enquanto Henrique mergulhou na introspecção, Carlos enfrentou a realidade com uma fúria devastadora. Isso faz uma diferença crucial na maneira como ambos governaram seus reinos. Mesmo comparando-o com Ivan, o Terrível, cuja crueldade foi sistemática e calculada, a loucura de Carlos VI apresentou um elemento de imprevisibilidade que o tornou ainda mais aterrorizante. Ivan era um tirano, sim, mas suas ações, embora brutais, eram, em certa medida, racionais dentro de sua lógica distorcida. A violência de Carlos, por outro lado, brotou de um poço de instabilidade mental, tornando suas ações impossíveis de prever. E, ao contrário de outros reis que talvez sofreram episódios de loucura, mas mantiveram um certo grau de controle sobre seu reinado com a ajuda de regentes, Carlos VI, em seus piores momentos, foi completamente incapaz de governar. Sua incapacidade de exercer poder de maneira consistente teve consequências devastadoras para a França, abrindo a porta para conflitos internos e enfraquecendo o reino contra ameaças externas. Seu caso representa um extremo na fragilidade de uma monarquia diante da doença mental de seu líder. Mas a loucura de Carlos VI não era apenas um drama pessoal, teve consequências devastadoras para a França. Sua incapacidade de governar efetivamente abriu a porta da guerra civil. A Guerra dos 100 Anos foi intensificada e o país mergulhou no caos. Imagine o terror das pessoas vendo seu rei, supostamente o protetor do reino, incapaz de exercer sua autoridade. A verdadeira fraqueza permitiu a ascensão de características poderosas que lutaram pelo controle, enfraquecendo o reino e deixando a França vulnerável às ambições inglesas. Pense no impacto a longo prazo, décadas de conflito, perda de territórios e sofrimento de uma população inteira, todos exacerbados pela instabilidade do rei. A ineficiência do governo durante o reinado de Carlos VI teve um impacto profundo e duradouro na história francesa. A fragmentação do poder e a instabilidade política que ele representou deixou uma marca indelével no desenvolvimento do país. Foi um período sombrio que marcou profundamente a identidade nacional francesa. Para você, que lição podemos extrair da história deste rei?
E aqui chegamos com a história de Carlos VI, um rei marcado pela tragédia e loucura. Espero que você tenha gostado dessa viagem ao passado, explorando um período tão fascinante e complexo da história francesa. Lembre-se de que este vídeo é apenas uma pequena parte de uma história muito maior, e eu encorajo você a investigar mais por conta própria. Quero agradecer especialmente a todos que tornaram esse vídeo possível. Para meus assinantes, para seu apoio constante e suas sugestões, que me ajudam a melhorar todos os dias. Sua paixão pela história é minha maior motivação. Prosódio Speak. Speak Prosódio Rate igual 90%. Também quero agradecer a todos os historiadores e autores cujos trabalhos me serviram. Seus trabalhos rigorosos e apaixonados têm sido fundamentais para a criação deste vídeo. Sem você, este projeto não seria possível. E, claro, obrigado a você por ter dedicado seu tempo para assistir a este vídeo. Espero que você tenha aprendido algo novo e que tenha sido interessante. Lembre-se de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e ativar o sino para receber notificações. E até agora a história de Carlos VI. Espero que você tenha sido interessante. Se você gostou, deixe e se inscreva para mais. O que você acha do seu reinado? Deixe nos comentários. Prosódio Speak.